Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo mais uma vez Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bom? Hoje eu vi os filmes. Hoje ouviu? Tá bom, hoje... Não todos, né? Porque nem eu vi todos os filmes que a gente vai citar aqui, porque a lista é grande. Mas antes, vamos reapresentar... Fazia tempo, né, Carol Grini? Tudo bom? Tava na geladeira. Me tiraram, fui liberta da geladeira. Que a gente não fez, é que como agora tem o Fita Expressa que fala de música, a gente não fez mais programas da Taylor Swift. É que eu só falo de Taylor Swift. É a nossa setorista de Taylor Swift. Agora eu sou setorista de Mia Goth também. Tu tem que reclamar pro pessoal do Fita Expressa. Enfim. Tem 400 setoristas de Taylor Swift na redação. Cada programa da Taylor Swift tem briga. A Maria Clara tá aqui atrás, já tá fazendo sinal também. Nossa, o podcast da Taylor Swift aqui vira uma rinha de galo, assim, de tanta gente que quer participar. A gente hoje a gente não vai falar sobre um filme em específico. A gente pode até entrar em um que outro mais. Mas a gente vai falar de uma nova queridinha aí, pelo menos dos cinéfilos, e a gente pode até discutir se na verdade ela é queridinha ou se esse queridinha é um pouco plantado, não é o termo, mas programado, enfim, que é a A24, a produtora, na verdade, né? Tem vários filmes aí, o filme, nessas alturas do campeonato, já dá pra dizer que é o favorito ao Oscar, que é, e eu sempre me embaralho na hora de dizer o nome, porque eu sempre acabo falando errado, mas aqui, vamos lá, Tudo em Todo o Lugar ao Tempo Todo. Não? Já errei de novo, né? Vai lá, Carol, me ajuda. Tudo em todo lugar, o tempo ao todo. mesmo ao tempo. Ao mesmo tempo, não é o tempo todo. Eu botei na minha cabeça, era que nem quando eu tinha aquele 3 anúncios para um crime. E aí, em português, era 3 cartazes. Enfim, cara, eu fazia uma mescla do título em inglês e do português, e aí ficou na minha cabeça e nunca mais. E a gente vai falar também um pouquinho sobre Pearl, que chegou agora aos cinemas. Infelizmente, em Porto Alegre, a maioria das sessões são cópias dubladas. E aí a Carol não pode admirar na sua plenitude a atuação da Mia Goth. Mas, enfim... Vamos lá, sobe a trilha e vamos depois aí falar um pouco mais sobre a A24. Bom, eu não sei como é que vocês preferem, se vocês querem primeiro falar um pouquinho sobre o Pearl aí que tá em cartaz e aí depois a gente entra um pouquinho na A24, Márcio. Eu sei que o Márcio ainda não viu o Pearl, mas... Eu não vi o Pearl. Tentei ver, não consegui. Como estava dublado... Eu sei que tem algumas sessões, parece que... bem poucas, né? Tu tem que fazer uma roleta e tentar achar uma sessão legendada, então ainda não consegui encontrar. Vamos fazer mas eu vi o X. Se quiser falar sobre o X, a gente pode falar ser. sobre o X. Acho que pode ser, porque pra quem não sabe, o Pearl é uma sequência do X. Mas eu vou deixar que a Carol comece, porque... Aparentemente, ninguém gosta tanto de Pearl que nem a Carol, então vai lá, Carol. Despeje seu amor sobre Mia Goth. O Pearl é a sequência ao contrário, né? Porque ele saiu depois, mas ele é um prequel. Então, eu comecei a gostar mesmo de filmes de terror fazem uns 3 anos, assim, que eu aceitei que eu gostava. Porque eu via aqueles filmes, tipo, de cinema, assim, de susto, e eu não gostava. Eu não curto tanto levar susto. Eu gosto daquela história que ela vai te levando, tu vai criando um carinho pelo personagem, tu realmente tem um roteiro, sabe? E o Pearl, ele faz isso muito bem. Ele é um filme que tu tem uma personagem que tá simplesmente matando todo mundo e tu adora ela. Eu tenho um problema com ela, que é a questão de... vamos falar de empatia. E não é spoiler. Tira os spoilers da sala. Que não é spoiler, porque assim, é literalmente a primeira cena do filme. Na primeira cena do filme ela mata um bicho, cara. Aí ali já é difícil sentir simpatia por essa... Matar pessoas, tudo bem. Tudo bem. Matar pessoas, tudo bem, porque as pessoas fizeram alguma coisa. O coitado do patinho ali tava sem fazer nada. Mas vai lá, Carol. Mas depois ela mata homem, né? Ela mata tudo.
Eu não sei se chega a ser um spoiler, porque o X, ele já mostra que essa personagem tem um pretexto pra isso. Vamos só situar, então, o X na história, porque o X é o primeiro, né? Bem rápido, assim. A história do X é um pessoal que tá gravando um filme adulto. Eles alugam lá uma fazenda, vão gravar o filme, e os donos da fazenda são estranhos, por assim dizer, né? A gente tá chegando num ponto que não tem como fugir de spoiler, né? Não, mas é que o Pearl vai precisar do X, né? Mas enfim, o X é um grupo de velhinhos... Grupo não, né? Um casal de velhinhos psicopatas. E o Pearl é a história dessa velhinha psicopata, como é que ela... Não é nem como é que ela chegou lá, né? Porque não vai tanto, né? Mas... Parar de interromper, vai lá. Não tá interrompendo. Não, é que eu tô pensando em como falar sem dar mais spoiler. Eu acho que do X... Vamos sem spoilers do Pearl. O X, vamos partir do princípio que foi. O que acontece em Pearl é que a gente descobre como essa menina ficou doida. E daí eu acho que não é tão da spoiler, mas mostra ali uma família totalmente pirada. E ela tentando sobreviver no meio daquela família, e no meio disso ela vai ficando louca. É um ótimo. É um ótimo resumo sem spoilers. Pegando o ponto de partida do X, tá? Mas daí já puxando para o lado da A24, que é um pouco o tema do nosso episódio aqui. O que eu gosto, especialmente dos filmes de terror da A24. A gente pode falar dos outros filmes também, né? São várias vertentes, eles pegam vários gêneros, assim. Não é só uma produtora e distribuidora que faz filmes de terror. Mas é que eles tentam, não sei se subverter é o termo correto, talvez não chega tão longe assim, mas eles mudam um pouco os conceitos de como esses filmes são apresentados. A Carol falou um pouco de filme de susto, e a gente pode pegar um pouco a questão desses filmes slashers, assim. São os filmes de serial killer que a gente estava acostumado a ver ali. Aqueles filmes Jason, Sexta-feira 13, né? Que essa última onda era, acho que dá pra gente botar Pânico. Em cima do Pânico, né? Que até eram filmes até com os conceitos um pouco conservadores, assim, né? Os jovens que iam pra cabana. Os Jogos Mortais. Os jovens iam... Jogos Mortais é uma outra levada, assim, mas os caras mais iam pra... gore. Os caras iam pra uma cabana lá, daí a galera que fazia sexo, que usava drogas, morria primeiro, a garota que era virginal sobrevivia. Tipo, tinha todo esse conceito norte-americano puritano da década de 80, assim. Né? Então, a A24 ela meio que subverte um pouco isso, porque todos esses filmes eles têm a questão da violência, tem todo um subtexto por trás, assim, né? No do X, por exemplo, tem toda a questão do casal de idosos, que tem a questão do desejo da senilidade, das pessoas mais velhas ali, né? E que é um desejo não correspondido, porque todo desejo tu parte do pressuposto que é vinculado à juventude, né? As pessoas mais jovens e tal, e quando chega na pessoa lá, não é nem da terceira idade, uma idade ainda mais avançada. Que gerou aquele ótimo meme, né? Que tá a Pearl já na idade mais do que avançada, e aí só tá escrito assim, tesão. E daí essa questão, assim, de que tudo que é vinculado com essa maioridade, tu tem que retirar o desejo. E o filme mostra o contrário disso, como essa faixa etária ainda tem e busca o desejo. Então é esse confronto ali do idoso com o mais jovem, etc. É esse que dá o confronto do filme. Se tu pega o outro Morte, né? O Bares, aí tem todo um subtexto. Não, tem várias questões. Tem a questão das redes sociais, tem a questão do quanto nós estamos próximos, isso até a diretora falou também numa entrevista, quanto a gente como ser humano está próximo de despertar o instinto assassino, né? Porque é um filme, e daí dando um pouco de spoiler do Morte, né? Em que os crimes eles são cometidos de uma forma diferente, assim. Não quase banal, né? Tipo, é um filme de slasher que tu não tem o assassino por trás, né? Porque os crimes são... Enfim, são... Meio que tu não sabe quem é. Não são intencionais, assim, né? Aproveitando... Então, só para concluir ali. Então, assim, são filmes que são... A Bruxa também, isso o que eu ia dizer. Midsommar também. São filmes que têm todo um contexto por trás dessa violência, assim, que tu pode trazer um novo frescor da forma que tu apresenta. E por isso que ela é tão única, assim, e é tão diferente. Exatamente isso que eu ia falar. O Bruxa...
é um ótimo filme de terror e não é um filme de susto. Eu nem lembro se tem susto no Bruxa. Mas eu acho que todos da 24 não são filmes de susto, tá? Se for pegar o Midsommar... Mas também acho que o Hereditário tem elementos de O susto. Midsommar não é, esse não é, o Man, que é o filme do Alex Garland, não é, o Buddies. Mas nenhum deles tem o lance do susto, nenhum deles tem o lance de jump scare, assim. Eventualmente um ou outro tem alguma coisa, assim, mas no contexto geral, assim, não, assim, são filmes que tu cria uma tensão e essa tensão, ela em algum momento, ela é ou num fluxo de violência, assim. Mas vocês não acham que o X... Eu acho que o Pearl acho que se encaixa nisso que vocês falaram. O X não é um pouco mais slasher? Eu acho que é um pouco mais e tenta pegar mais nessa parada de susto mesmo? Mesmo que seja... Eu acho que ele transgride em outras... tipo, concordo plenamente essa história do... Eu escutei até um podcast que os caras falavam assim... Às vezes fica na dúvida qual é a mensagem do X, né? Se é que é pra ter uma mensagem assim, o que o filme quer te passar? Que idoso tem tesão, que o idoso é um perigo, qual é? Tipo, eu acho que nesse sentido ele transgride. Mas acho que na forma de fazer um filme de terror, ele é meio como os outros, assim. Qual é o outro filme que tem um casal de idosos que é assassino? Não. Essa parte sim. Eu tô falando especificamente na parte da forma dele. Eu acho que o conteúdo dele é diferente. Mas acho que não. Essa é a mudança, assim. Porque, claro, que ele pega elementos e que ele homenageia outros filmes. Tipo, eles indo para uma cabana no meio do interior norte-americano lembra o Massacre da Serra Elétrica. Porque eles usam elementos desses filmes antigos... O próprio filtro. Para homenagear, para pegar referências, para as pessoas terem como um filme feito na década de 70, para ter essas pequenas referências que as pessoas se identifiquem. Mas a partir daí, tu pega elementos em que tu muda o contexto da história. É um filme parecido com aquele, mas é diferente por causa disso. Entendeu? Sim. E eu acho que é isso que muda faz toda a diferença. Assim. Eu queria até comentar da questão da idade que o Márcio iniciou ali, porque eu vi algumas pessoas falando da crítica do filme, de serem pessoas idosas cometendo crimes. Do X. Do X. Do X, desculpa. XX Vamos abrasileirar a discussão. E daí dando a entender como se fosse um preconceito com idosos. E eu acho que é muito pelo contrário. Sim. Eu acho que super encaixa com essa discussão de etarismo que a gente tem atualmente na internet, de ver, olha só, esses idosos são pessoas. Eles podem ter raiva, eles podem querer matar alguém, eles podem ter tesão. Então, acho que também é uma forma, e eu acho que isso é uma coisa que a A24 faz em seus filmes, de humanizar os personagens. Que pra mim chega no seu ápice em Pearl. Que é quando tu conta, tipo, como essa senhora chegou neste ponto, sabe? Ele também é um filme sobre desejo, né? Sim. Sim, é um filme de... Reprimido ou não, é desejo. Eu queria ter o que ela tem. E eu não consegui conquistar isso, sabe? Uhum. E, né, a Mia Goth também é a senhora. Que isso é uma coisa que eu só descobri depois. Durante o filme eu não notei. Ela é que era a ela. senhora ela tá com maquiagem no X, né? Só pra gente não deixar passar aqui, né? A gente já tá misturando os filmes com a discussão da A24. A A24 tem vários outros filmes que não de terror, né? Inclusive, os maiores sucessos delas são filmes que não estão no terror. Vai lá, Carol, diz o nome, eu não vou mais me arriscar a errar o nome do filme. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Esse. Ele não é um filme de terror, ele é um filme, sei lá, de ação, ficção, fantasia, ele pode vir a ser o filme mais premiado da produtora, que ainda não é, porque o filme mais premiado deles, se a gente pegar o Oscar como parâmetro, é o Moonlight, né? Que ganhou o Oscar de melhor filme, que a gente até estava tendo ontem uma discussão se a gente botava na nossa lista de 5 melhores filmes o Moonlight ou não. E aí a gente pode discutir aqui se ele é o mais importante ou não. O melhor, eu acho que, pelo menos aqui nessa mesa, acho que ninguém acha ele o melhor da 24. Mas acho que mais importante, eu acho que a gente meio que bate assim. Que foi o filme que... Eu acho... Vamos lá, já vou botar o Moonlight na mesa então.
Eu acho o Moonlight mais importante do que bom. Não sei se é por aí. Eu acho que ele é um filme significativo. Também nos entregou aquele lindo momento, né, de La La Land Moonlight. É verdade, né? Deu o rolo do Oscar. Nossa, aquela cena foi maravilhosa. Eu acho que teve essa coisa do protagonismo preto, né, que ainda estava muito... E gay. E gay, que ainda estava muito lento naquela época, né? Uhum. Ainda tá, né? A gente não tem nenhuma mulher diretora, tipo, não tem diretores pretos, assim. E esse era um ano que podia ter, né? Então, eu acho que Moonlight ele é muito importante por esses motivos, mas eu acho que ele também apresenta essa questão visual da A24, né? Eu acho que a A24 tem esse ponto dos roteiros que a gente falou, e tem também uma questão visual muito forte. Os filmes da A24, eles têm cara de filmes da A24. E eu acho que Moonlight já traz isso, aquela cena da água, aquelas cores vibrantes. Naquela época eu não sabia o que era a A24, mas foi um filme que me marcou pelos visuais. Eu lembro que torci no Oscar e quando eu achei que ele tinha perdido para La La Land, eu fiquei puta. Eu até prefiro La La Land. A primeira vez que eu lembro de prestar atenção no logo da A24, na verdade não é nenhum filme. Era uma série, porque ela é também a produtora por trás de Euforia, que eu acho que tem essa mesma marca aí que a Carol falou. Não é a mesma fotografia, não é o mesmo estilo de filme, não é o mesmo foco de temático. Eu acho que eles, talvez o sucesso deles, e aí a gente já pode discutir aqui se esse sucesso é mais, talvez a gente esteja discutindo uma questão de nicho, assim, o quanto é um sucesso nichado, se a gente que pode, vamos lá, correndo o risco de soar arrogante, a gente que acompanha mais cinema, que vê mais filmes, está um pouco mais ligado, assim, eu não sei se o grande público sabe a diferença de um filme sabe que um filme é da A24, se é da Warner, se é da Fox, se é da Netflix, tanto faz, né? Acho que talvez não. Assim como as pessoas até 3 anos atrás não sabiam as marcas da vacina, né? Tipo, né? Tu tomava vacina para gripe, tu não sabia se era da Pfizer, se era da AstraZeneca, se era de onde é que era. Tu tomava vacina da gripe e era isso, né? Agora todo mundo sabe o que é saber de que marca é a vacina. Acho que para as pessoas indifere, para boa parte das pessoas. Eu também, nem todo filme eu assisto olhando qual é a produtora, né? E eu vejo bastante filme. Mas eu acho que eles têm uma marca autoral bem grande, assim, maior do que de outros estúdios, assim. Que é um pouco isso que a Carol falou de humanizar, que é um pouco isso de dar um novo olhar para determinados assuntos, sabe? Que é uma coisa que tu estava falando antes também, de arriscar um pouco mais, isso antes do programa ali, de arriscar um pouco mais em algumas coisas, né? E se isso se reflete ou não na bilheteria, eu acho que é um pouco secundário no momento, assim, sabe? Porque eu acho que a gente precisa de espaço para filmes diferentes dos filmes que lotam as salas de cinema, assim. Porque senão tu vai ter as salas de cinemas lotadas por filmes da Marvel o tempo todo, sabe? E tu precisa ter um respiro para isso em algum momento. Porque as pessoas que não gostam de filmes da Marvel precisam ter espaço para assistir outras coisas, mesmo que esses filmes não façam bilhões nas salas de cinema. Tu precisa ter espaço para filmes que não atinjam o mesmo número que, sei lá, o Homem-Formiga que está estreando amanhã vai atingir, sabe? Sim, nem todo mundo vai fazer os 2 bilhões do Avatar. Exatamente, né? sabe? E tá tudo bem. E tá tudo bem tu não fazer 2 bilhões, sabe? Até porque esses filmes não custaram tudo isso. Eles não têm essa mesma necessidade, sabe? Talvez algum filme da A24, talvez o Tudo ao Mesmo Tempo, agora, a todo instante, a qualquer momento, e em algum momento eu acertei o nome dele. Talvez esse tenha tido um investimento um pouco maior, mas o Pearl não, né? O X não. E daí ele vai fazer aquele jogo de ele se pagou, não se pagou, talvez ele não tenha se pagado, mas valeu por ele arriscar em alguns momentos, e daí ele preparou terreno para outros filmes, e daí é uma estratégia a longo prazo, a médio prazo da produtora e tal, né? E eu estava vendo antes de vir para cá
o site da 24 e vendo os produtos que a 24 tem lá para vender, assim, porque além da questão dos filmes tem todo o conceito por trás, né? Tipo, tanto no press release que eles dão, a gente não recebe aqui, né? Nós somos um site pobrinho, né? Alô, 24. Mas C-pop. o pessoal que recebe os materiais recebe todas umas coisas bonitinhas. Eu vi que tava rolando no Twitter, né? mas acho que era mais uma campanha da MUBI do que da A24, porque o After Sun é outro filme da A24, né? Que eles estavam dando bonezinho e uma câmera, uma Polaroid e tal. Pô, alô MUBI, alô A24, olha a gente aqui. Mas lá no site tem a pedra do filme do Tudo ao Mesmo Tempo agora, para comprar, tá $35, eu acho. Até tava já esgotado, assim. Tem como é que é o nome do que eles botaram o nome? É o Prêmio do Auditor do Ano, que é aquele que o cara senta para ativar o poder no Tudo ao Mesmo Tempo agora, né? Que estava custando $65. Então tem uma variedade de produtos lá. Vai sair mais esse que é a pedra. Então tem todo um conceito por trás, assim. Então eles trabalham muito essa coisa, assim. Então eu acho que é um espaço importante para ser ocupado, assim. Eu acho que eles ocupam bem para fugir um pouco dessa coisa universo Marvel, universo DC, Star Wars, né, que, enfim, é o que a gente acaba discutindo mais. Mas ainda assim eu fiquei surpreso. Agora é Mundinho A24. Mundinho A24. Mas ainda assim eu fiquei surpreso quando eu fui pegar os números de bilheteria. Eu não imaginei que eles fizessem sucesso, porque, enfim, são filmes mais alternativos. Acho que todos eles, né? Mesmo o Tudo em Todo Tempo, Lugar, o tempo todo, quase sempre. Ele é o único que cruzou a barreira de $100 milhões. Bilhão não vou nem falar, mas é o único que cruzou a barreira de 100 milhões. Ele fez 106 na bilheteria mundial. Depois vem o Hereditário com 82, o Moonlight fez 65 e é um filme vencedor de Oscar. Se bem que isso não quer dizer nada, porque o Fabelmans do Spielberg, que também é com selo do Spielberg, também não está indo bem na bilheteria. Mas se a gente pegar, por exemplo, o X fez 14 milhões. O Pearl fez 9. Não, o X eu acho que nem chegou do cinema de Porto Alegre, né? São filmes também que ficam restritos não que Porto Alegre vá contar, né? Muito nessa conta mundial. Não, mas foi só um exemplo de que ele chegou, não foi para muitas cidades. Aliás, ele fica restrito a algumas salas. Isso vamos fazer um parêntese / protesto, porque o Márcio falou agora do Tar, e não é o primeiro caso. O Tar é um filme indicado ao Oscar. A Cate Blanchett é favorita a ganhar o Oscar de melhor atriz, junto com a Michelle Yeoh. O filme já estreou, entre aspas, lá no Brasil, e não veio nenhuma cópia para Porto Alegre. Nenhuma cópia. Tipo assim, se o filme não tem apelo na época do Oscar, com essas indicações, vai ter quando? Não é o primeiro caso, porque a gente, no final do ano passado, a gente assistiu a cabine do Armageddon Time, a gente ia gravar um programa do Armageddon Time, e nem o pessoal da Espaço Z, que gentilmente nos convidou para a cabine, sabia que... Aí, beleza, a gente foi gravar o podcast e a gente... vamos ver a programação de cinema, em quantas salas ele vai entrar. Em nenhuma! Ele não entrou em nenhuma! O que está acontecendo com os cinemas de Porto Alegre, cara? A gente tem que fazer, que nem fazer excursão para ver banda, né? Tu ia ver o Rock in Rio, né? Tu tem que fazer uma excursão para ver o Tar. Exatamente. Então, mas não, retomando ali, ainda assim me surpreende o quão baixas são as bilheterias desses filmes. Eu não sei se tem um elemento do streaming aí, que daqui a pouco eles vão rápido pro streaming. O X, acho que todo mundo aqui viu ou no streaming legal, ou ou viu no streaming, ou viu no streaming. Mas está no Prime Video. E está no Prime Video. Ou se não sei, cara, porque ou se aí a gente volta para aquilo ali, ou se a gente está tendo uma discussão de nicho.
Eu acho que tem um pouco de cinema de nicho, mas eu acho que também vai nessa linha que o Márcio falou da construção de marca, e eu acho que eles estão fazendo isso muito bem, porque quando eles têm uma loja de produtos, quer dizer, olha, eles estão lucrando, podem não estar lucrando milhões em bilheteria, mas eles estão tentando construir um legado, pelo menos é o que me parece. Quando tu vai pelo nicho, quando tu quer fazer meio diferente, tu sabe que tu não vai lucrar a nível Marvel, mas tu tá criando um grupo de pessoas que estão atentas ao que tu tá lançando. Eu posso dizer que eu sou já uma dessas pessoas. Se um filme é da 24, ele tem uma tendência maior a me chamar a atenção. E é mais provável que eu veja. Das outras produtoras, eu não sei direito qual é de qual A produtora. gente nem sabe de que filme é das outras, Mas os né? da 24, por algum motivo, por alguma coisa que aconteceu no último ano, é uma coisa que eu tenho prestado mais atenção. Vou só dar passar rápido aqui por alguns. E aqui a gente pode, em algum caso, fazer uma confusão sobre filmes produzidos pela A24 e distribuídos por ela, porque nem todos são produzidos. Mas eu vou pegar essa lista aqui e só dizer os mais famosos, tá? Pelo menos na nossa visão aqui dos mais famosos. O X, o Pearl, a gente já falou. O Midsommar, o Hereditário, o Morte, Morte, Morte. O Farol, que é aquele com o Robert Pattinson e Willem Dafoe. O Moonlight, o Lady Bird, o Ex Machina, que eu adoro, o Joias Brutas, que eu sei que o Márcio adora, o Passagem, que é um filme que está indicado ao Oscar de coadjuvante agora, que é com a Jennifer Lawrence, e o cara que está indicado é o mesmo cara que está naquele filme que a gente viu do Brad Pitt, do trem. Eu não vi. Esse Trem Bala? Tu viu com o Henrique? Foi o Henrique. Brian Tyree Henry é o nome do rapaz. Ele contracena com ela e realmente ele está muito bem. Mas é difícil tirar o Oscar do menino do Indiana Jones lá, que não é mais menino do Tudo em Todo Lugar o tempo todo. Continuando aqui, o Sempre em Frente, que é outro filme muito bom com o Joaquin Phoenix. A gente já falou do Euforia, né, o seriado da HBO. Ruído Branco, que é um filme que agora voltou é um filme da Netflix, né? Isso. Que a galera tá falando bastante, porque parece muito esse caso aí de Ohio, né? Que estourou, teve um acidente. Eu né? gostei do filme. Achei bom. O pessoal falou mal. Achei que foi uma razoável adaptação do livro. O On the Rocks, que é o filme da Sofia Coppola com o Bill Murray. O documentário do Val Kilmer, que está no Prime. E o documentário da Amy, que também é muito bom, que ganhou o Oscar e tudo mais. Também é deles. Por aí a gente vê que... Eu nem sabia dessa última, acabei de descobrir. Já tenho que fazer no fim de semana, Carol. Não, eu já assisti. Eu só não sabia que era da 24. Achar esse filme da Amy nas vias legais... Agora você passou a gostar do documentário. Passou a gostar de Amy, inclusive. Vou escutar Amy agora. Muitos deles são difíceis de achar. Mas por aí a gente vê que bate um pouco com aquilo que a gente falou, né? Não, e até talvez eu esteja me contradizendo com o que eu disse antes, assim, de ver alguma homogeneidade. Eu acho que não tem, na verdade, porque o estilo dos filmes é diferente, as narrativas são diferentes. Eu acho que, e aí sim, um pouco do que eu discuti com o Márcio antes de começar o programa, a A24 talvez chame um pouco mais a atenção porque ela se propõe a fazer filmes que os outros estúdios talvez achem um pouco mais ousados e não fazem. É um pouco o que a Miramax fazia nos anos 90, porque nenhum estúdio grande na época ia fazer um Pulp Fiction. Só que daí a Miramax deu aquela desvirtuada, né? Todo mundo, essas alturas do campeonato, sabe os casos de assédio sexual do Harvey Weinstein, ou das campanhas meio vale qualquer coisa, que fizeram com que Shakespeare Apaixonado ganhasse um Oscar de melhor filme. E não... Aí ela já tinha sido comprada pela Disney, né? Parece que ela foi comprada em 90 pela Disney, se eu não me engano. Então faz sentido a campanha, porque eles tinham dinheiro para fazer essa campanha. E também agora é Fox Searchlight, mas antes era só a Searchlight também, que era uma outra produtora que também era um braço meio independente, assim, que fez vários desses outros filmes. Eu lembro não, eu dei uma pesquisada antes aqui, do Ou Tudo ou Nada, que foi, a gente até falou no episódio anterior, né? Ele concorreu ao Oscar no mesmo ano do Titanic.
e o Quem Quer Ser o Milionário, que esse aí ganhou o Oscar. Então, assim, em outros momentos, acho que a Fox Searchlight, não sei se ainda existe ou não, acho que sim. Também tiveram esses estúdios com uma preocupação mais artística que comercial. Acho que agora o da vez é a A24. E, sei lá, tomara que ninguém compre para... Daqui a pouco a Apple ou a Apple ou a Netflix compra, né? Ou a Disney de novo, né? A Disney demitiu gente pra caramba nesses últimos dias, né? Pantera Negra 3 pela A24. Né? Tem... Olha, esse é um filme que a A24 poderia fazer bem feito, cara. Eu acho que é um filme que se encaixa com temática. Wakanda todo ao mesmo tempo agora. Tem CGI na A24? Mas aí bota um dinheirinho, né, cara? Eu não sei, eu vou... Não sei se vou ser criticado aqui, porque talvez acho que o Márcio concorda um pouco comigo. Eu acho o Tudo em Todo Lugar meio superestimado. Eu não acho ele ruim, mas eu não acho ele... Tipo, pra mim não faz nenhum sentido esse filme ganhar Oscar, cara. Não sei o que vocês acham. Vai o Márcio, porque depois a Carol acaba elogiando. Tá bem. Não sei se ele é meu favorito pro Oscar. Eu não tô com a lista completa na cabeça. Mas eu acho que eu escolheria outros pra estatueta. Mas eu gosto dele. Eu acho ele... Né, eu acho que ele apresenta a questão do multiverso ali de uma forma um pouco diferente da Disney, né? Toca em umas questões mais... delicados ali de como pequenos detalhes assim pode alterar o curso da tua vida, assim, e apresenta isso de uma forma bastante interessante, né? Aquelas coisas meio malucas que aparecem no filme ali, aquilo não me... das mãos de salsicha e... Essa parte eu acho muito ruim. Aquilo não me causa incômodo. Não sei se é porque eu estou acostumado a ver tudo aquilo ali no Rick and Morty, né? E aquilo então não me causa estranheza, assim. Toda aquela questão de multiverso, de coisas... a pedra falando ali, tudo aquilo tem no Rick and Morty, assim, sabe? Então, para mim foi meio que normal. Eu entrei naquela brincadeira ali de forma bem tranquila. E toda a relação de mãe e filha ali, da forma como elas... todo aquele contexto dos conflitos entre as duas, assim, eu acho que o filme apresentou bem, assim. Eu acho que é um filme que conversa bem, sabe, com uma série que eu assisti meio que junto, assim, porque é um filme que trata muito do caos, né? E de como as coisas acontecem de forma aleatória, a tua vida toma rumos imprevistos a partir de escolhas que tu faz, sei lá, da maneira como eu mexo o meu celular aqui na mesa no que a gente está gravando o podcast, assim. E ele se contrapõe muito com aquela série da Star Plus, do Devs. Lembra do Devs? Acho que tu chegou a assistir, né? Que é do Alex Garland. É do né? Alex Garland, que é uma série que fala muito... Mas ela é mais sisuda, né? Que fala ao contrário dessa. Sim, ela fala é tudo programado. Do determinismo, que tu não tem o livre-arbítrio, né? Que tudo é pré-programado. Então, já se sabe o que eu vou dizer depois disso e já se sabe o que a Carol vai dizer depois que eu vou terminar de falar. Então, nada é aleatório, tudo é pré-programado e já está tudo pré-determinado do começo até o fim das nossas vidas, assim. Então, são são produções contraditórias, mas que se conversam nessas questões de como a gente leva a vida, de como o universo se conecta. Então, antes que a Carol fica uma dica aí. Teça os elogios, o que me incomoda... Carol já falou tudo que ela tinha que falar, vocês só vão ouvir agora. O que me incomoda um pouco acho que é o humor do filme, assim, que eu não consigo comprar, cara. Eu acho ele bobo, cara. Tipo, a parte das pedras eu gosto. O humor dele é que às vezes não me pega, assim, me parece publicitário rindo de piada feita por publicitário, sabe? Ou também pode ser um pouco o que eu e a Carol falamos outro dia, que o problema às vezes não é os filmes da A24, nem esse, é o fandom, né? A galera fala tão bem e, nossa, fica uma hipsterice tão grande que é que nem Legião Urbana e Jesus Cristo, né? O problema não são eles, o problema é o fã-clube, né?
O que eu disse pro Carlos o problema é que tu demorou muito pra ver. Tu tinha que ter visto antes do hype. Porque o hype, ele atrapalha a nossa visão de uma coisa. Eu, se tá muito hypado, eu já entro meio desgostando. Porque eu penso, não sei. Vai ser superestimado. Mas, assim, queria dizer que uma das maiores cenas do cinema de 2022 realmente foi protagonizada por Duas Pedras. A Cena das Pedras é bom. E eu gosto muito de filmes que trazem discussões sobre relações familiares e questões existencialistas, e eu acho que ele faz isso de uma forma legal. Também acho que ele é um filme que mistura gêneros, e isso é muito legal. Então, uma hora tu tá rindo, menos o Carlos, porque ele não achou engraçado. Uma hora tu tá quase chorando, eu acho que eu dei umas choradinhas. Então, eu gosto disso. No momento que eu vi o filme, eu não automaticamente gostei dele. Mas eu senti que ele foi reverberando em mim de uma forma que eu fui, aquela cena era legal. Tipo, poxa, aquela parte que eles fazem uma homenagem a Amor à Flor da Pele, aquilo é legal, sabe? Então eu gosto disso. Eu gosto de coisas que te causam uma estranheza e depois tu vai avaliando. Então eu gosto dele. Não sei se é o melhor filme do mundo, o melhor filme do ano. Mas é um filme que eu gosto. E daí eu acho que entra naquilo de, talvez seja interessante um filme um pouco diferente ganhar um Oscar, sabe? Não ser aquela coisa de sempre. Uhum. Eu não vejo... Porque o Oscar, no final das contas, meio que tanto faz. E acho legal... Cada vez mais desimportante, né? Esses resultados do Oscar. Eu acho que esse ano eles abraçaram mais filmes pipoca mesmo, assim. Se não, o favoritaço seria o Fabelmans, né? Que é o Spielberg falando de cinema, uma carta de amor ao cinema. E eu não sei também se o Oscar não tem uma dívida a pagar aí com o Top Gun, né? Porque o Spielberg ontem deu uma entrevista dizendo que o Top Gun salvou a indústria do cinema ano passado. Mas voltando ali pro Tudo em Todo Lugar, só para terminar aqui da minha parte, o que eu acho legal é ele ter recuperado vamos ver se eu acerto a pronúncia. Ke Huy Quan, que, para quem não sabe, era o gurizinho, o short, o mascotezinho lá do Indiana Jones, no Indiana Jones e o Templo da Perdição. Ele já homenageou o Spielberg aí em várias premiações. Para finalizar mesmo da minha parte, acho que se tivesse que ter um filme da A24 no Oscar, esse filme teria que ser o After Sun. Não sei se vocês... Inclusive concorrendo à melhor direção, por favor. Menos mal que está indicado. Já está em ator, melhor mas ator, podia ter marcado mais presença. Eu gosto muito de After Sun. Foi o filme de estreia dela, né? Daí talvez por isso tenha deixado para próximas premiações. Era isso? Vocês querem falar mais alguma coisa aí do mundinho A24? Ou ficamos por aqui? Podemos ir para as dicas? Eu Carol? acho que eu falei pouco da minha goth, então agora eu vou precisar de mais 15... Não, tô brincando. O que mais? Diz aí pra gente o que mais que ela fez. Ela tem uma ligação com o Brasil, né? Ela é neta da atriz Maria Gladys, que virou meme, né? A foto dela escrito neta da atriz Maria Gladys. Não, eu adoro ela, eu acho ela uma baita atriz. Eu acho que aquela cena do monólogo de Pearl também é uma das cenas que mais me chamaram a atenção, assim. E onde mais se vê ela, hein? Pois é, né? Eu tô com dificuldade de achar ela. Agora ela saiu em um outro filme de terror, agora ela tá se colocando como a nova musa do terror. Então tem o filme Infinity Pool, que eu... que eu devo assistir legalmente, logo menos, no stream, o mais perto de você. A gente fala rápido no stream, aí não fica claro se a gente viu no stream ou no stream. Vamos lá para as dicas, então. Duas dicas, então. Um filme e um curta. Como a gente falou do After Sun, entrou um curta da Charlotte Wells, que é a diretora do After Sun, entrou no MUBI. Tuesday, o nome dele. Que é também um curta que fala sobre relação entre pais e filhas, assim. Na verdade, é um pai que não aparece e tal. Ela vai passar a tarde no apartamento do pai e tal. Então, é uma coisa bem intimista, bem... melancólica, assim, triste e tal, mas é um curta legal e tem um clima meio parecido com determinados momentos do After Sun, assim. Então, ela tem essa coisa dela com o pai, né? Para quem não sabe, é uma coisa meio autobiográfica, ela perdeu o pai quando tinha, acho que 16 anos, né?
Enfim, tá no MUBI. Eu acho que são uns 11 minutos de filme, 10 ou 12, sei lá. Mas é um curta, bem curtinho. O outro é um filme que também, ele não é da A24, mas tem uma vibe meio parecida, assim. Aí o pessoal vai ter que alugar, porque ele não está em nenhum stream, embora esteja em algum stream. O Observador, o nome, o Watcher, é um filme de suspense, terror. Não é terror, suspense, eu acho. Tem um clima meio Hitchcockiano, assim, que é a história de uma mulher que se muda com o namorado para a Romênia. E daí ela não fala a língua, ele fala, então ela se sente meio deslocada, obviamente. E de frente para o apartamento ela começa a ver um cara que começa a observar ela. E ela começa a sair na rua, ela começa a ter a sensação que esse cara está perseguindo ela. E daí tem toda essa questão da desconexão dela com o ambiente, dela se sentir perseguida, e dela dizer que está sendo perseguida e ninguém acreditar, e daí as histórias se desenrolam a partir daí, assim. Então, é um filme de suspense, mas também que mostra essa questão das mulheres falando o quanto são assediadas e perseguidas e ninguém acredita, e são não só desacreditadas, mas ridicularizadas e tal. Então o filme tem, e daí obviamente, como é um filme de terror, né, tem momentos de tensão, momentos de violência e tal. Então eu não sei se eu gosto muito do final. Eu acho que eu gosto do final dele. Eu fiquei, depois que ele terminou, que tem a cena final, eu fiquei pensando se gostei ou não, mas eu acho que ele acaba bem, assim. Então fica a dica aí, O Observador, o Watcher, é um filme de 2022, que está para alugar nas plataformas ou nos streams. Agora que a gente pegou essa dos streams, nunca mais a gente vai parar. Carol. Não é minha recomendação, mas eu só fiquei pensando nos filmes da Mia e lembrei que ela tá num dos meus filmes preferidos, que é o Suspiria, o remake, que é um filmaço. Mas a minha recomendação não vai ser nem Mia, nem A24. Vai ser um terror dinamarquês, que é Speak No Evil, que é do ano passado, que também fala de relações de família. Tu tem uma família conhecendo uma outra família, e daí coisas vão ficando estranhas, e não darei spoilers. No streaming mais perto de você, porque não tem nos cinemas brasileiros, não tem nem título em português, e se não tem nos cinemas brasileiros, muito menos nos cinemas de Porto Alegre, né? Sem previsão alguma. Agora que tu falou, eu vi esses dias uma lista, eu acho, de filmes de terror de 2022, e esse filme acho que estava nas primeiras posições. Sim, né? Ele tá super bem nessas listas, falado. E ele é bem bom mesmo. Bom, eu vou dar uma dica que não tá no streaming, que é uma dica de podcast, eu estava falando aqui com o pessoal antes. É um podcast que chama 60 Songs That Explain the 90s. Em português seria 60 canções que explicam os anos 90. Tá aí nas plataformas de áudio, aí, nos Spotify da vida. É basicamente o que o título fala, só que em vez de 60 eles passaram, né? Acho que a temporada deu certo e eles avançaram. Cada episódio pega uma música ali dos anos 90 e fala o episódio inteiro em cima dela, mas eles dão contexto, eles falam de outras coisas também. Eles têm entrevistados que são especialistas no tema, é engraçado. Mas, tipo, esses dias eu estava escutando o episódio do Macarena. Você pode estar rindo agora, mas com certeza você já dançou Macarena em algum momento da vida. Eles entrevistaram uma chefona da Billboard Latina lá, que manja sobre o tema e tal. Também escreveu um livro sobre Despacito. E, enfim, ela explica por A mais B como é que se deu o sucesso e tal. E assim, tem várias das canções aí que a galera que fez sucesso nos anos 90, não só dessas mais pop, mas tem, sei lá, assim como tem Macarena, tem Closer do Nine Inch Nails, assim, só para dar uma ideia do quão versátil é. E não são só sucessos, porque o que me chamou a atenção, eu caí lá, eu gosto muito de Pearl Jam, né? E eu caí lá porque ele tem um episódio que é sobre Yellow Ledbetter, que não tá nem em nenhum disco do Pearl Jam, é um lado B, mas é uma música tipo que os fãs adoram e tudo mais. E, enfim, cara, demora até para eles falarem da música no episódio, mas o Márcio me disse que é uma
tem sido É um meio recorrente, né? padrão lá fora. Nós que entramos direto na pauta do programa, cara. A gente tem que começar a falar abobrinhas por um tempo. 30 Só que daí o minutos. episódio vai durar 2 horas. Né? Mas enfim, então essa é a minha dica aí. Tem bem mais do que 60, mas 60 Songs That Explain the 90s é para quem... Ou quem gosta muito de música, ou quem quer conhecer música dos anos 90, ou basicamente para quem não cozinha mais na primeira fervura, que nem eu e o Márcio. A Carol acho que não conhece todas essas músicas. Ou conhece, mas não da época, né? Carol... Acho que a Carol não existia na época, né, Carol? Tu é de 90 e lá vai picada, né? 97, Algumas não. A Carol veio depois da Macarena. Mas, obrigado pela presença, Carol. Volte sempre com Taylor Swift, sem Taylor Swift, com Mia Goth, sem Mia Goth. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a edição do Matheus Santos. Até semana que vem no pós-carnaval. Um abraço e tchau.